Aleichem, galerinha da Beit Shor, tudo bom? Bom ter vocês aqui de novo. Então, a Parashá da semana, a Parashat HaShavua, a porção semanal que nós estamos lendo nas Escrituras, essa semana é a Parashat Bamidbar, ok? Bamidbar, ele é conhecido também como Sefer HaPikurim, né? O livro das contagens, ou no português, que derivou também da Septuaginta, números, né? Então vamos lá. Por que ele é chamado de Sefer HaPikudei, ou livro dos números? É porque ele trata de uma série de contagens do povo. Isso tem vários significados e daqui a pouco, no próximo vídeo, a gente vai falar exatamente sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre o tema em hebraico do livro? Vamos lá. Em primeiro lugar, ele começa assim, ó. Tá lá em Números, abra lá, Bamidbar, Números, no Pasuk Aleph, no primeiro versículo e no primeiro capítulo, no Perek Aleph também. Veidaber HaKadosh Baruch Hu el Moshe Bamidbar Sinai Be'ochel Moed Be'echad Lechodesh, perdão, Hashni. Então começa, e falou a Kadosh Baruch Hu, falou o sagrado para Moshe Rabbeinu no deserto do Sinai, na tenda da reunião, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída dos filhos de Israel da terra do Egito, dizendo: recebei a contagem, a soma de toda a congregação dos Bnei Israel, por suas famílias, tribos, segundo os seus pais, segundo o número dos seus nomes, todo homem, cabeça por cabeça. Havarim, é interessante quando a gente olha para essa parte da Torá, do Bamidbar, que o sagrado ele se preocupa com cada pessoa individualmente. Ali estava falando não só para contar como se fosse cabeça de gado, não. Conta-se cada uma de per si, cada pessoa por si. Chega a pessoa diz o seu nome e aí depois ela é contabilizada. Há uma preocupação com a identidade particular e peculiar. A gente está falando, em primeiro lugar, de um ajuntamento de povo. A gente está falando de um aglutinamento de um povo que tem uma identidade única como o Bnei Israel, como os filhos de Israel. Porém, cada pessoa tem a sua individual importância. Isso que a gente tem que ter muito fixo na nossa mente. Embora o Sagrado trate conosco como se fosse uma nação, como se fosse um povo, cada pessoa, cada membro individual tem a sua devida importância. Conta-se também os nossos sábios de abençoada memória, e se eu não me engano, acho que Rashi traz essa informação, que Moshe Rabbeinu, a cada pessoa que vinha, ele dava uma brachá especial e específica para aquela pessoa. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Mesmo o Moshe Rabbeinu, gigante da geração, ele se preocupou com cada pessoa. Não importa se ele é mais ou menos tzadik, não importa se ele é apegado com a Torá ou simplesmente ele faz parte do cumprimento das mitzvot, dos mandamentos. Isso não é importante, o mais importante é a pessoa individualmente. Temos que nos preocupar com as pessoas, mesmo que nós consideremos, não era o caso de Moshe Rabbeinu, mas mesmo que nós nos considerássemos maiores do que aquela pessoa. Sempre encare que a outra pessoa merece o devido respeito. Moshe Rabbeinu, ele era o gigante da geração. A gente sabe que ele não pensava assim, mas mesmo que ele tivesse plena consciência, externalizasse que ele era o maior da geração, ele tratou cada uma pessoa individual com seu devido respeito, independente se ele considerava aquela pessoa maior ou menor do que ele. Isso é a primeira lição que a gente aprende de Bamidbar. A gente vai voltar ainda nos próximos vídeos, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, mas eu queria falar uma coisa específica para vocês sobre o título da Parashá. Aqui tem várias palavras que poderiam ser o título da Parashá da semana, mas nenhuma delas tomou o nome da Parashá. O nome da Parashá ela veio com uma das palavras que não aparece no comecinho. A gente conta 1, 2, 3, 4. É a quinta palavra. Se a gente for então analisar por que a quinta palavra que tornou o nome do livro, a gente vai começar a ver que existe algo especial nessa palavra. Bamidbar, ele significa deserto, né? Só que o Bet na frente se escreve Beit, Mem, Dalet, Beit e Resh, né? Então, Bamidbar, ele começa com Bet. Como começa a criação com Bet? Então, a gente tem que sempre analisar que o Bet ele significa o local,
ponto geográfico e alguma coisa assim. Midbar, ele é palavra, medaber, né? Falar. Então, e davar, no final, é simplesmente a palavra pura, a raiz da palavra. Então, na verdade, Haverim, o deserto, o Bamidbar, é o lugar da habitação das palavras. Só que isso parece ser um pouco estranho se a gente for analisar o hebraico, porque o hebraico ele traz sempre significados muito simples e muito pautados em coisas sobrenaturais. Então, se a gente for parar para pensar, Bamidbar tem a ver com palavras, mas no deserto é um lugar de silêncio. Como pode o deserto, que é um lugar desabitado, um lugar inóspito, ser conhecido como lugar de palavras? E a gente começa a compreender que, no Egito, o povo tinha uma identidade de escravo. Não somente escravo, mas ele era um escravo onde os seus senhores os maltratavam. E faziam questão de colocá-los na posição inferior, de dizer que eles não são dignos. Muitas vezes, por conta da diáspora, nós nos cercamos de ideias que dizem que você é um povo diferente, tão esquisito. Você parece um pouco bárbaro, fanático e etc. Muitas vezes essas ideias são colocadas e muitas vezes o povo, o Israel, ele começa a acreditar nessas coisas. Começa a dizer, isso não é mais para mim. Isso daí tem quase 4.000 anos. Como é que uma fé de mais de 4.000 anos pode ser válida para mim? Como é que eu posso trazer um efeito digno para a minha vida? E às vezes nas nossas comunidades, ainda mais as Bnei Anusim, as comunidades marranas, elas tendem a talvez, por conta da liberdade que se tem, da expressão da sua fé, muitas vezes tem a tendência de perder um pouco da importância do lar e da família em relação à sociedade. Mas isso é muito milenar, isso é muito antigo, será que isso é para mim? Uma forma de nós dizermos aos nossos filhos, olha, isso é para nós, porque isso é especial, isso faz de nós pessoas especiais. Aqueles Baruch Hu, sagrado bendito seja ele, disse que a Torá seria a nossa marca registrada de sabedoria, conhecimento e de justiça, e que ela jamais deveria se perder. Essa é a informação que a Torá nos dá, que o sagrado nos dá através da Torá. Ele mesmo de sua própria boca falou para cada um de nós. Então, Haverim, isso é algo que nós devemos colocar dentro de nós e saber que nós somos especiais. O Bamidbar, ele é para isolar, é um retiro mesmo. Nos isola de todo o mundo, de toda a sociedade, falar o seguinte, olha, você não vai ter mais aquela mentalidade de escravo do Egito. Opa, porém, você não vai ficar no meio de outra sociedade que vai te dizer que aquilo que você está recebendo não é bom. Não, você vai se isolar, viver, entre aspas, num gueto, e dentro desse gueto você vai se descobrir. Quando você se despertar e se descobrir sozinho, saber a importância das palavras, aí sim você vai poder viver com outros povos e aí adentrar na terra. Então, Haverim, aqui está dizendo, vai daber e falou a Kadosh Baruch Hu, sagrado e bendito seja ele, El Moshe, elevando Moshe novamente tem esse significado, para elevar Moshe, ou por cima de Moshe, Behar Sinai, no Monte Sinai. Uma outra informação também que é muito importante é que a Kadosh Baruch Hu, ele podia colocar num dos maiores montes para dizer, vocês são mais elevados, ou eu vou estar te levando mais próximo de mim. Mas a grande verdade, Haverim, é que o sagrado não habita em nenhum lugar. Ao contrário, todos os lugares do universo habitam dentro de Akadosh Baruch Hu. Nós, na verdade, no judaísmo, o sagrado também é chamado de Hamakom, né? O lugar, porque todo o universo está concentrado dentro dele. Essa é uma primeira coisa. E a segunda coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que o Sinai, ele era um monte que não era o maior de todos. O que isso significa? Que não somos nós que nos elevamos para chegar próximo do sagrado. Não, ao contrário. A gente faz um esforço sim para nos elevarmos, porém ele é quem desce. Então a proximidade não depende de nós. Se fosse assim, a gente ia para o maior dos montes. Mas não, a gente foi num monte que não era um monte tão grande. A segunda coisa que isso nos mostra, isso significa, é o seguinte, que na verdade cada pessoa tem que entender, nós nos elevamos, mas nós não devemos colocar sobre todos os outros. O Monte Sinai, ele não era sobre todos os outros, mas ele recebeu uma porção especial. Mesmo que nós não sejamos os mais elevados do universo, do mundo, seja em inteligência, seja em capacidade intelectual, seja em qualquer outra coisa, mesmo assim, o Sagrado nos escolheu. Porém, cabe a cada um de nós fazer o esforço para chegar Behar Sinai, no Monte Sinai. Espero que tenha te ajudado, espero que essa mensagem tenha edificado você.
tá bom? E que essa semana seja uma semana de reflexão sobre essa parashá, tá bom? Shalom, até a próxima, espero você lá na Kehillah Beit Or. Shalom, shalom, Leitraot, Hazak Baruch.